meio o laserzinho, para baixo muda, lá e aqui volta. Fica à vontade, Thiago. Fica espaço todo seu. Então, primeiramente, boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago de Pellegrini Corp. Tá? Juntei o pior dos dois, né? O pior dos alemães e o pior dos italianos. Brincadeiras à parte, o bacana é que eu não sabia até alguns anos atrás que Pellegrini do italiano é peregrino. Tem tudo a ver comigo, né? Que faço bastante caminhadas, né? Aqui do grupo Getúlio me conhece desde 2009, mais ou menos. Desde que a gente tinha umas conversas sobre a Transmantiqueira, que ele ficou bem interessado, acompanhou toda a ideia, né? Vou falar para hoje com vocês aqui a palestra da Realizando Sonhos. No caso, o meu sonho, mas que pode ser sonhos de algumas pessoas também, né? Cada um tem o seu e a gente corre atrás deles, né? Pra cima, né? Oi, para cima? É, para baixo. Para baixo? Para baixo. Tá. Aí. Então, eu sou fundador do Clube Trek em Santa Maria, que nós começamos atividades em 2007. Fizemos 12 anos agora em abril, com 1.026 eventos realizados até hoje. Eventos de trilhas de 3 horas de duração na nossa região. Eu conheço lá 521 cachoeiras, mais de 500 trilhas, né? Então tem muita coisa. Um rebordo em Serra Geral, da mesma serra que aqui, só que mais baixinha, né? Lá tem a altura máxima de 500 metros, né? Então é possível subir a serra e descer a serra 3 vezes no mesmo dia, fácil, né? E muito curso d'água, também muita cachoeira, né? Eu sou dono da loja Bota na Trilha, antigamente loja Clube Trek. Nós alteramos agora no começo do ano, alteramos todo o site também. E sou embaixador Tule. Embaixador Tule também como o Pedro Hauck, o Rodolfo Guedes, né? E o Carlos Santelena da Grade 6, por exemplo, né? Então, opa, tem que acostumar aqui com os botões. Para mim, montanhismo é degraus. Eu botei aqui uma imagem ilustrativa, tá? Mas eu comecei do zero. Comecei do zero numa época que a internet estava, digamos assim, se desenvolvendo, não tinha muita informação, né? Então eu fui autodidata desde o começo. Comecei com os piores equipamentos e fui até os melhores, né? E também na parte técnica, né? Eu não escalo, tá? Eu só faço trekking, só caminhadas, travessias, né? E no caso de alta montanha, eu só faço essas altas montanhas que é basicamente trekking, tá? Que eu vou apresentar hoje. Então eu ilustro um exemplo aqui porque às vezes a pessoa quer fazer um passo maior que a perna, quer pular vários degraus desses de uma vez só. É muito importante a pessoa ela saber que ela tem que galgar esses degraus assim, de forma consequentemente para ganhar experiência. Por exemplo, não dá para fazer alta montanha, assim, eu nunca fiz trilha, eu vou fazer alta montanha, vou subir a Concagua. Pode até conseguir, mas são casos raros. Normalmente vai se dar mal, vai voltar, né? Travessias a mesma coisa. Como a gente tem as travessias mais difíceis do Brasil aqui na região, quer fazer uma travessia super difícil, como eu e o Getúlio fizemos Alfa Ômega 5 anos atrás, que tinha um rastro do facão que o Elcio Douglas passou meio ano antes. A gente se deu mal 4 dias na serra, lá, né, abaixo de garoa, 12 graus. Né? Chegamos no Marumbi, abriu o sol, em Curitiba 31 graus. Né? Então tem que ter muita experiência para adquirir muita experiência, saber usar o equipamento correto, saber quais equipamentos usar. E travessias no Brasil é a melhor forma de ganhar essa experiência para fazer alta montanha, que basicamente é um trekking, só que um pouquinho diferenciado, né? Eu já vou explicar para vocês o que é essa diferenciação. Bom, eu, da parte dos alemães, descendentes alemães, eu dei o planejamento. Né? O planejamento, eu sempre digo que é o essencial para qualquer experiência de aventura, porque o termo aventura é meio complicado, né? Aventura é aquela coisa que não dá certo. Né? A pessoa que faz um planejamento bem feito e estuda bastante com relatos, informações detalhadas, ela consegue se safar de várias situações que não dão certo. Né? Por exemplo, como a gente tem bem na direita ali uma viagem que vem lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul,
até Mendoza, naquele tracejado oceano ali, e depois outras viagens de carro e outras partes de trekking ali, foram 46 dias ao total. Né? 46 dias dando tudo certo. Às vezes até demais, a gente até acabava antes. Né? Então, porque teve um planejamento, teve um recolhimento de informações gerais. E um dos objetivos dessa palestra é transmitir conhecimento. Então, é uma forma muito fácil hoje de ganhar conhecimento. E eu também coloco à minha disposição, no final da palestra vai ter os meus contatos, né? Todo e qualquer pessoa que está aqui nessa palestra ou olhando o vídeo posteriormente no YouTube, pode entrar em contato comigo e pedir informações sobre essas montanhas, né? O montanhismo faz parte dessa troca de conhecimento, né? Sem troca de conhecimento a gente não cresce, né? Tá? Então, o planejamento que eu falei da viagem, né, que eu fiz todo antes, com as distâncias de carro, os dias na montanha, são basicamente o Cerro Mercedário, Cerro Aconcagua, São Francisco mais Morros del Salado, né? Então são, digamos assim, 3 expedições em alta montanha. Tem trechos de carro e essas montanhas têm suas peculiaridades, tá? Por exemplo, o Cerro Mercedário é uma montanha clássica, que tu vai carregar tudo nas costas, porque dificilmente vai conseguir uma mula. Já o São Francisco e o Morros del Salado, você chega de carro a quase 6.000 metros de altura, né? Então são montanhas diferentes. E o Cerro Aconcagua nós fizemos a rota 360, que difere bastante em relação à rota normal, né? Tá? Nós traçamos objetivos antes dessas expedições, né? Que o primeiro deles era fazer uma aclimatação no Cerro Mercedário, na Argentina, 6.720 metros de altura, né? O segundo objetivo, para mim, era fazer uma rota diferenciada no Aconcagua, porque, querendo ou não, ninguém gosta de fazer um bate-volta de 12 dias de duração, né? Vai e volta pelo mesmo caminho. Fica uma coisa um pouco chata. Se você tem uma opção de fazer um circuito, mais interessante, né? Tá? Claro, tem algum problema de logística, mas isso é facilmente revertido por ações, né? E depois o São Francisco mais Morros del Salado. Essas 3 montanhas nós fizemos com clientes, tá? Então, daqui a pouco eu já falo da experiência deles também, né? Que é bem bacana. Uma primeira questão é se vale a pena ir de carro, tá? Essa aí é uma questão fundamental para esse tipo de montanha. Como eu falei, tem montanhas que você tem que chegar de carro até 5.200, 5.900 metros de altitude, claro, um carro 4x4, preparado, suspensão elevada, né? Pneu adequado, bem borrachudo, né? Mas é uma Trekker a gasolina, um carro que custa R$24.000 no Brasil, né? As adaptações feitas nela são bem em conta, né? Tem um rack ali, aquele material é do Pedro Hawk, depois eu vou mostrar o porquê. Tá? O carro dele estragou, para variar. Para mim, vale muito a pena ir de carro, tá? Aqui é o refúgio Tejos, no Morros del Salado, que é aquela montanha ao fundo. Nós estamos de carro aí a 5.837 metros de altitude. É um carro a gasolina, então ele passava a noite a menos 20 graus e ligava de primeira. Já um carro a diesel tem outras precauções, né, que o diesel começa a ficar muito viscoso, pode ser que não liga, você tem que estacionar o carro virado para o sol da manhã, para abrir o capô, dar uma esquentadinha no motor. Às vezes o pessoal até faz um braseiro e coloca embaixo do motor do carro. Então são coisas assim bizarras que você vê na montanha, mas... por que eu falo isso do ir de carro? Né? É claro, a gente está falando de 3 expedições, né? O custo, no meu caso, é eu e minha esposa. Para irmos de avião, nós temos uma limitação de peso no avião. E equipamento de alta montanha, com bota dupla, crampon, piolê, quando vê, chega fácil uns 30 quilos. Sem contar comida, sem contar nada, é só equipamento. Então, facilmente tu paga excesso de bagagem numa viagem de avião. E o principal é que qualquer transfer entre uma cidade e a montanha, na Argentina ou no Chile, custa muito caro. Tudo pago em dólar, né? Então é muito mais viável estudar e fazer uma montanha nos Andes.
pela nossa proximidade aqui da região sul, com Mendoza e Chile, né, fazer de carro, né? Claro que, como tem que se preparar para isso durante alguns anos, para, de repente, adquirir um carro compatível com o uso no dia a dia, fazer as modificações, né, fazer um preparo também. Eu aprendi também a fazer 4x4 sozinho, tentativa e erro, né? Tem que meter a cara na tapa, digamos assim, né? Tá. O Cerro Mercedário, então, é a 8ª maior montanha dos Andes. Eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida durante a palestra, podem levantar a mão, me perguntem, tá? Eu posso tirar as dúvidas para não deixar para o final, porque acaba que é tanto assunto que a gente esquece, né? De repente perguntar, ou não fica tão afim de perguntar, né? Essa montanha a gente fez uma aclimatação clássica, tá? O que é aclimatação clássica? Primeiro é tomar 4 a 6 litros de água por dia, para que o sangue não fique tão espesso e, consequentemente, você tenha problemas com edema pulmonar, edema cerebral, tá? É claro que tomando 6 litros de água por dia você vai 10, 15 vezes no banheiro, né? Mas faz parte, tá? A segunda coisa que a gente faz também é dormir no acampamento, no outro dia portear equipamento, quer dizer, levar uma parte do peso para cima, deixar lá protegido das raposas, dos guanacos, às vezes que eles comem a nossa comida, dos ratos, também tem rato lá, né, até 6.000 metros de altitude. Então, protege isso dentro do saco-estanque, normalmente. Coloca uma pilha de pedras em cima, uma chamada pírica, né, justamente para que uma raposinha lá não vá fuçar lá e arrebente com tudo. Tá? E volta no mesmo dia e dorme no acampamento mais baixo. Tá? É claro que se tu ficar algumas horas nesse acampamento superior, melhora a aclimatação. Por vezes, a partir dos 4.000 metros, é necessário ficar um dia inteiro sem fazer nada. Aí que é uma grande diferença do trekking, né? Porque no trekking, aqui na nossa região, a gente está fazendo 10, 15 quilômetros no dia, o dia inteiro. E lá tu fica sem fazer nada o dia inteiro. Então é uma coisa bem diferente do que a gente está habituado. Eu, por exemplo, que sempre fiz trekking, me movimentando bastante, chegar e ficar parado sem fazer nada, às vezes com 32 graus dentro de uma barraca, 5.000 metros de altitude, é brabo. E você não pode sair para fora porque o sol vai te queimar tudo. Você simplesmente, manga comprida, eco-red, tapando toda a cara, óculos com proteção, se ficar exposto com protetor solar 60, você que se queima, né? Aí que é a parte ruim do alemão, né? Tá? Então, bom, para começar, né? Aqui é o antigo refúgio Clube Andino Mercedário, Laguna Blanca, 3.100 metros de altitude, estamos na província de San Juan, lá na Argentina, perto de Mendoza, uns 80 quilômetros, 200 quilômetros, na verdade. Vamos começar bem com o churrasco, né? Eu sou gaúcho, lá tem bife de chouriço, tem lenha, eu me viro, né? Então já foi 1 quilinho de carne para cada um aí. E uma das coisas que você faz em alta montanha é uma atividade física pesada, com alto consumo calórico, por conta de carregar muito peso, por conta do frio extremo, do processo de aclimatação. Você come menos do que come aqui no Brasil. Consequentemente, você gasta muito mais calorias no balanço geral, né? Então, numa montanha como o Mercedário, é comum perder de 5 a 8 quilos. Depende do porte da pessoa e do sexo, né? 5 a 8 quilos, né? Mas eu não estou falando isso para aquela pessoa mais gordinha que eu vou fazer alta montanha para emagrecer. Calma. Calma que não é bem por aí, né? Você vai perder massa muscular também. E muita massa muscular. Então, muito cuidado, tem que fazer uma preparação física antes de ir, que é diferenciada. Basicamente, ganhar massa muscular, né? Então, você, digamos, volta assim, mesmo eu tendo um porte físico médio, assim, não magro demais, não gordo, eu volto com as pelancas balangando, porque eu perdi massa muscular, né? Para evitar a perda de massa muscular, suplementação. Whey, PCA, né, para ter esses aminoácidos para conseguir, digamos assim, o corpo ainda manter uma boa parte da musculação, né, dos músculos. Né.
Brincadeiras à parte, a gente foi carregado feito uma mula mesmo, né? Há possibilidade de contratação de mula nessa montanha, porém ela custa muito caro, né? Tinha 2 alemães ali na montanha com um carro completamente equipado, preparado, bota tripla para Everest, por exemplo, várias barracas nos acampamentos altos, né? Contrataram mula para tudo mais, não conseguiram cume, né? Então é uma loteria. Eu sou mais ainda da preparação física de alta montanha, a pessoa portear ou carregar seu próprio peso. Eu vejo que tem bons resultados, tá? Para mim, né? É claro que não comecei a fazer do zero alta montanha e já deu tudo certo. Tentativa e erro, né? Fui vendo que dava certo para mim e fui melhorando esses passos, né? Nosso primeiro acampamento depois dos 3.100 foi o acampamento Guanaquitos, tá? Tem esse nome basicamente porque tem guanaco para tudo que é lado. Por exemplo, apesar de estar a 80 km da Aconcagua, o Cerro Mercedário é uma montanha bem selvagem. Basicamente só tem movimento nos finais de semana. Por quê? Porque a capital ali de San Juan e Mendoza, um pouquinho mais para baixo, os montanhistas passam o verão inteiro eternamente assim aclimatados, né? Vai para o Cerro Plata no final de semana, fazem 2 dias, volta, vai para o Mercedário, fazem 2 dias, volta. Então os caras têm uma facilidade de estar perto dessas altas montanhas e conseguir fazer. Tem copo d'água, né? Ah, sim, não vou precisar. Valeu. Então nós fizemos um porteio com todo o equipamento, uma mochila para 12 dias de alimentação pesando 25 quilos, né? Nós não estávamos com bota dupla plástica, que é aquela bota a solo, Scarpa inverno, que são botas assim, que tiram toda a mobilidade do pé e são mais pesadas. A gente usou a bota dupla da lei esportiva um pouquinho melhor, né? Que dá mais mobilidade, que dá uma caminhada melhor, não engessa tanto o pé e é um pouquinho mais leve também. Levamos crampon e piolê, não usamos, mas a gente sempre se precave assim, da situação, né? Ontem eu fui na palestra do Máfia sobre o Ovos del Salado, que eu vou falar depois. Ele fez pelo lado da Argentina, nós fizemos pelo lado do Chile, né? Ele foi de bota normal de trekking até o cume, mas ele estudou bem a previsão do tempo e viu que a montanha não estava com nenhuma neve, né? A gente não tinha previsão nenhuma aqui do Brasil, o Monte Forecast não funciona legal, deixa na mão aqui e lá também. É só uma aproximação assim, do que vai ser a previsão do tempo. Né? Mas é a previsão gratuita que mais se aproxima, infelizmente, daquela que tem na montanha. Não é muito legal, mas ajuda um pouco. No outro dia, nós porteamos equipamento até o acampamento superior, Cuesta Blanca. Tá? Cuesta Blanca, basicamente, é por causa dessa encosta aqui, que tem, a cada ano ela está regredindo esses penitentes. Tá desgelando e daqui a pouco não vai ser mais Cuesta Blanca, vai ser Cuesta de outra cor, né? Porque o gelo ali está acabando mesmo, né? O bacana do Mercedário também é que a gente sempre anda no vale, então sempre tem água líquida. Na alta temporada, janeiro e fevereiro, você vai até o acampamento quase o mais alto, da Odiada, a 5.640, com água líquida durante o dia. Nos acampamentos superiores, por exemplo, como Cuesta Blanca, Pica de Índios e La Odiada, já de madrugada congela tudo e não tem mais água. Né? Esse ano tinha El Niño, a gente está falando de 2019, tinha El Niño. Normalmente o El Niño nessa região dos anos centrais se caracteriza por aumento da precipitação, aumento da neve, consequentemente mais frio. Mas a gente pegou um clima que estava um pouquinho trocado, né? Janeiro, quando nós estávamos no Mercedário, estava um clima bom no Mercedário, e no Aconcagua tempestade de neve direto, tá? E muito frio. E nós fomos no Aconcagua em fevereiro, na baixa temporada, e pegamos clima bom. Então, quer dizer, bom em termos, né? Mas pegamos dia bom para atacar o cume, pelo menos. Então, demos sorte. Faz parte de ter sorte, mas só tem sorte quem vai. Quem não vai ter sorte, né? Tá? Então, algumas paisagens aí, como eu falei, o guanaco aqui, ele presente em toda a montanha até Pica de Índios, tá?
A Pirca de Índios, justamente porque os incas andaram lá há 500 anos atrás, então os montanhistas modernos não foram os primeiros nessa região, como até teve palestra do Pedro Hauck aqui, que comentou sobre a história inca nessas montanhas, né? A Pircas, eles deixavam, digamos, as pedras uma em cima da outra para fazer as suas áreas de acampamentos, né? E mais para cima vai ter ali as Pircas, ali é o que sobrou, pelo menos, delas hoje, né? Aqui, Pircas e Índios, tá? Então, esse acampamento superior está cheio das Pircas aqui, algumas delas têm até 1,5 m de altura, tá? Essa aqui é a subida de Cuesta Blanca, tá? Que é uma bela de uma subida. Nós optamos, já que estávamos com o uso de oxímetro, que mexe a média taxa de saturação de sangue, nós vimos que ela estava boa, tá? Então a gente estava tendo uma boa aclimatação na montanha. Quem for fazer a alta montanha, eu recomendo ter um oxímetro de dedo, tá? Justamente para ver. Não é uma ciência exata, tá? Não vai ter assim. Você tem que ter alguma experiência na montanha usando oxímetro, fazendo uma tabelinha. É bom sempre que for medir a saturação do dedo, a mão estar quente, tá? Medir 2 saturações de manhã e de tardezinha para ter uma média, para ter uma ideia, né? Mas a gente estava bem, tá? Então a gente decidiu não portear equipamento para a Pirca de Índios e subimos com tudo para cima. Não é fácil. É bem aquilo que vocês veem, o cara dá 2 passos para frente e tem vontade de voltar embora. Quanto mais para cima no cume, mais essa vontade cresce e às vezes a média fica assim, tipo 300 metros em 1 hora. Então tu faz uma caminhada de 300 metros em distância, 100 metros para cima em 1 hora. Né? O rendimento é bem baixo. Né? Mas você aprende também, né? Assim como você aprende no trekking a não desistir quando você faz um trekking de vários dias, na montanha isso fica mais evidente. Tá? Brincadeiras à parte. Nós só encontramos a garrafa vazia, tá? Só para deixar bem claro. Tá? Então aqui a subida do Pircas de Índios para o acampamento La Odiada. Tá? Esse aqui é o acampamento Odiada, bem no glaciar que tem ali do mesmo nome, né? Tá? Esse aqui não é o cume, é literalmente aquele cume que tu olha assim, ali é o cume, vou subir ali, aí tu chega lá em cima, olha assim, tem outros 3 cumes para subir. E vai subindo e nunca chega, né? Então é bem assim, né? A alta montanha tem às vezes, o que não for vulcão, que é aquele formato cônico que tu vê, que é realmente o cume lá em cima, é bem desse estilo, assim, é o falso cume, porque o cume está aqui atrás. Tem outro falso cume aqui que tu tem que passar por ele. Parece as montanhas aqui da Serra do Mar do Paraná, né? Tipo Mojuel. Chega lá em cima, putz, não é nada aqui, vamos ter que ir para lá ainda, né? Vai pegando todos os cumes da montanha. Dia do cume universitário é tempestade de neve, né? Então a gente encontramos até um brasileiro que fez recentemente o cume do Everest. Na descida do Cuesta Blanca, ele chegou para mim assim, nós acampamos em Odiada, a 4.600 e pouco, e pegamos tempestade de vento de 70 km por hora e vamos embora. E essa montanha aqui é mais difícil que uma montanha de 8.000 no Everest. E eu olhei assim, o que é isso? Essa aqui não, acho que não. Daí ele me relatou lá que os alemães também pegaram tempestade de vento de 60 km por hora, 70 por hora, né? É claro, rajadas, né? E no dia do cume, conforme vocês veem aqui o vento branco pegando, né? Aqui já é descida, o cincelo pegando na subida. O cincelo nada mais é que um nevoeiro, baixa temperatura, -5, -8 graus, então o ar está bem úmido, no meio de uma nuvem, né? Ele começou a congelar no bastão, na roupa, na barba, no cabelo, e tudo que estivesse exposto e na roupa também, né? Nós chegamos no cume por volta das 2 da tarde, aquela coisa assim, putz, o que eu estou fazendo aqui? O dia inteiro subindo, 15 minutos no cume e já vamos embora. Infelizmente não tivemos vista de nada, né? Nós já havíamos tentado o Mercedário há 2 anos antes, pegamos no acampamento Diente, a 6.150 metros
6.100 metros de altitude, pegamos rajadas de 120 km por hora, com menos 20 graus, sensação por volta de menos 40 graus, daquelas assim que tu tem que tirar a luva para conseguir desmontar a barraca, e ao mesmo tempo tu vai congelando os dedos, né? Então, uma hora tu larga a barraca e o vento vem e quebra todas as varetas da barraca, né? Então, uma beleza. E daí tu sabe a importância de usar aquele aquecedor químico de mãos que tu levou, né? Daí tu bota o aquecedor dentro da luva, aquece bem a mão, se abriga atrás de uma pedra, no dente tem algumas pedras, você se abriga lá, fica uns minutinhos ganhando um pouco de calor ali e vai embora, né? Não deu muita vista. Aqui no cume a gente tem a vista do Aconcagua, apesar de estar a 80 km dali, é uma montanha que está pertinho, parece tão perto, né? Tem outra vista de pelo menos uns 10, 6 mil metros por volta, né? Muito bacana a vista, mas toda a experiência conta, né? Nós pegamos ventos entre 40 a 60 km por hora no dia do ataque do cume, né? Estávamos bem vestidos, fez menos 12 graus, menos 9 a menos 12 graus, né? Conforme a gente foi subindo na montanha, e não passamos frio. Então a gente estava com uma roupa adequada, né? Como eu falei antes, eu fui ao longo do tempo ganhando experiência e também comprando os equipamentos. Eu não comprei tudo de uma vez só, assim, por exemplo, eu fui garimpando na internet equipamentos, bons equipamentos usados, assim, que o pessoal ia para outra montanha, eu nunca mais quero fazer outra montanha, a experiência foi negativa, né? Então eles vendiam pela metade do preço ou menos, então eu fui comprando dos amigos, né? E me equipei bem, eu e minha esposa, a Luciana Moro, né? Não dá para reconhecer ela aqui, daqui a pouco vai dar. Aqui está o nosso amigo, cliente Ediceu, de São Paulo. O curioso é que 2 anos antes ele nunca tinha feito trilha na vida, foi subir o Aconcagua. No dia do cume do Aconcagua, menos 30 graus, quando chegou lá por volta de 6.700 metros, o corpo disse não dá mais, cãibra, não aguenta, teve que ir embora. E como tinha poucos guias na expedição dele, um guia teve que acompanhar e o restante também teve que desistir, né? Então o conselho que eu dou para vocês, se vocês forem para uma montanha com guia, sempre vão, além da pessoa ter experiência, né? No máximo uma razão 2 para 1, 2 clientes para um guia. Que isso aumenta a chance de cume, né? Porque se você tem uma expedição de alta montanha, um guia para 7, uma pessoa desiste, um guia vai ter que acompanhar, outra pessoa desiste, outra vai acompanhar. Quando vê, falta guia. Então todo mundo perde a chance de cume, né? Tá? Então foi bacana a experiência e nós voltamos, né? Então tudo que tu leva, no caso aqui, 11 dias para subir e um dia tu desce. Então é outra experiência diferenciada, né? Chegando em Barreal, churrasco. Tá? Então a Argentina está muito barata agora. Quando nós estávamos lá na Argentina em janeiro e fevereiro, cotação do peso argentino 1 para 10. Quando nós saímos da Argentina estava 1 para 11. Acho que já está 1 para 12. No caso, a gente come carne, bife de chouriço, ponta da espada, paleta. A paleta deles é macia, não é nossa paleta dura, que nem uma coisa, né? Boi montanhista, dá para dizer assim. Então, só tem que aprender a fazer a paredeada, né? A paredeada não se faz como eu estou fazendo aqui. Aqui. A paredeada não se faz como eu estou fazendo aqui. Eu, como gaúcho, toquei fogo na lenha embaixo da carne, né? Você faz a paredeada diferente. Depois eu fui aprendendo, já que eu fiz alguns churrascos lá, fui aprendendo. Você faz um braseiro, queima a lenha do lado e bota a brasa para baixo, tá? E aí você assa a carne, né? Mas faz parte da experiência de uma expedição de alta montanha, de várias, a parte cultural. Uma das vantagens de você ir de carro, você consegue deslocar pela cidade, fazer algum turismo também, com mais facilidade, aprender o idioma, né? Eu saí falando lá, o meu espanhol de péssimo foi para um pouco menos péssimo, né? Então já deu uma... pelo menos eu já conseguia compreender o que eles falavam, né? Eles não me entendiam muito bem, mas eu compreendia bem, tá? Barreal não é uma cidade. Barreal é digamos, um distrito de Calincasta, em São Juan.
É um distrito assim, tipo uma cidadezinha bem pequenininha, mas bem bacana. Esse camping aqui, o camping municipal de Barreal, tá? O Elcio Douglas, quando ele foi lá em 2010, ele me recomendou esse camping. E para a gente acampar, por pessoa que custou a bagatela de R$7. E você tem lá piscina, você tem banheiro com água quente, né, de caldeira, ou seja, pode tomar aquela ducha mesmo. Depois de 12 dias na montanha, é bom, ótimo, né? Você tem churrasqueira, tem mercado perto, então tudo ajuda, né? Tem cerveja também, né? Tem vinho. Então, um vinho lá na Argentina está custando por volta de 10 a 15 reais a garrafa. Tá? É claro que só tem um problema, se você for para fazer alta montanha, é melhor evitar um pouco o vinho, né? Porque toda bebida alcoólica vai ser diurético, né? Então você vai perder água. No momento que você precisa tomar 4 ou 6 litros de água por dia, tomar bebidas que possam causar isso é um pouquinho, digamos, jogar contra você mesmo, né? Então, se forem tomar um vinho na montanha, muito cuidado, com moderação, né? Uma taça, tá bom. Tá? Nós acabamos o Cerro Mercedário 3 dias antes do que a gente estava propondo. Tá? A gente botou alguns dias a mais justamente para ter a janela de clima bom. Como deu assim mais ou menos tudo certo, a gente pegou e fez o cume, apesar do clima não estar lá grandes coisas, a gente desceu para Barreiro e ficou 3 dias lá comendo churrasco. Tá? Então nós fomos depois para Mendoza, cidade base ali para fazer o Aconcagua. O Aconcagua tem algumas peculiaridades, né? Alto custo, tá? Então o permisso para fazer a rota 360, que você entra numa portaria e vai sair em outra portaria do parque, é um pouquinho mais alto do que o permisso pela rota normal. A rota normal é essa aqui, né? Tá? Mas você tem uma diferenciação, algumas diferenças bem grandes. Por esse lado, que é a face leste, você tem uma subida, apesar de começar mais baixo, uma subida menos inclinada do que a rota normal. Tá? Com bastante peso, como a gente estava, isso facilita. A rota leste, você pega sol de manhã mais cedo. Então, ao contrário de Plaza de Mulas, você não fica até as 10 da manhã passando frio negativo, de menos 10, menos 15 às vezes até. A terceira vantagem é a beleza cênica dessa rota aqui, que você está fazendo um caminho 360, né? Você não tem a mesma paisagem toda vez, a não ser no dia do cume, que é um bate-volta, né? De 3 km, 3,6 km para ir para o cume, mais 3,6 para voltar. Tá? A distância total que a gente fez aqui na 360 foi 106,83 km a pé. Tá? É considerável. Principalmente falando em alta montanha, né? Por isso que nós fizemos a aclimatação em outra montanha alta também, o corpo já está bem aclimatado para essa montanha. E justamente para ter também, cumprir nossas metas, né? Como eu comecei no trekking em 2001, e todo mundo que começa no trekking, de repente vai assim, eu quero fazer uma Aconcagua um dia, porque é a maior montanha das Américas, né? Com bastante tempo, 18 anos, eu coloquei na cabeça, não vou fazer o Aconcagua assim daqui a 7 anos, eu vou ganhar experiência, fazer muita coisa, né, antes, vou comprar o equipamento, ter condições financeiras também, porque na época, 2000, eu era estudante do FSM, de Química Industrial, tudo a ver, né? Então, durante o curso, eu fui fazendo trilhas gratuitas, 80 e poucas trilhas, depois eu comecei a cobrar um valor. Lá no final do curso, quando eu estava fazendo estágio, eu vi assim, que o valor de qualidade de vida de morar numa capital, tipo Porto Alegre, trabalhar numa indústria, tipo região metropolitana, não era tão bom, nem financeiramente, em relação às trilhas que eu já produzia. Então eu só tive que fazer a cabeça da família, que é a parte mais difícil, porque a minha já estava feita, né? Que daí eu fiz a cabeça deles com bastante tempo, né? Que daí eu me tornei condutor, né? Tá? Condutor de trilhas, travessias e recentemente alta montanha também. E nossas metas, como a gente estava também querendo nos desafiar, nós colocamos metas mais pesadas, né? Tá? A primeira delas, a gente vai carregar tudo que precisar na montanha, não vamos contratar mulas.
No parque lá provincial do Aconcagua, se você contrata um serviço de agências que são credenciadas no parque, você ganha desconto do permisso. Como a gente estava com um cliente que é o Ediceu lá de São Paulo, ele contratou mulas porque ele não queria... A ideia dele de fazer o Aconcagua não era compatível com a nossa, né? Cada um tem o seu sonho, né? E todo mundo se respeita, né? A gente não compete em montanhismo, a gente procura se ajudar. Então, beleza, quer contratar mulher, beleza. Mas tu pode fazer um favorzinho para mim? Coloca os nossos nomes lá que a gente está, digamos assim, junto com o teu pacote de mulas aí, porque a gente teve desconto para cada um de $110. Para cada um. Então, no permisso de $660 na baixa temporada para fazer o trekking 360 com cume, tentativa de ascensão do cume, caiu para 550. $220 para o casal, né? Já dá uma bela diferença, né? Facilzinho, R$800 aí. A segunda meta, tá? É sem porteio, ou seja, escalada alpina. Você sai do acampamento e vai para o próximo, dorme lá, no outro dia você já vai para o próximo carregando tudo. Sem porteio, sem carregar metade da carga para o próximo, né? E a terceira, que eu já tinha falado, né, carregando tudo o que precisar, ou seja, não comprando alimentação na montanha, até porque a alimentação, por exemplo, no acampamento base, seja Praça de Mulas, Praça Franca, Praça Argentina, né, que são os dois que tem, um de cada lado, $50 uma refeição. É muito caro, né? Então, é uma montanha que você tem que pagar tudo em dólar lá, não existe pagar em peso, até porque o peso está tão desvalorizado que você... Para pagar o permisso, a gente levou essa altura de notas de 100 pesos argentinos. Não cabia nem no bolso, né? Parecia o Brasil ou a Venezuela. Não, a Venezuela não tanto, né? Mas parecia o Brasil de uns 20 anos atrás, assim, com a inflação alta, né? Então a gente foi assim, para nos desafiar, né? Tá? Primeiro dia você começa na portaria Punta de Vacas, 2.400 metros de altitude, e você percorre uma distância bem grande para chegar em Pampa de Lemas. Tá? É um trekking bem bonito, tá? Esse circuito aqui, assim, um comparativo tosco, né? Mas seria um Torres del Paine mais difícil, né? Bem mais difícil. É uma beleza cênica impressionante, né? Com alta montanha, então é bem interessante. Aqui é o acampamento Pampa de Lemas, né? Tem bastante infraestrutura, né? Normalmente os turistas que pagam, turistas de montanha, né? Existe uma diferença, como até eu e o Getúlio estávamos conversando antes. A gente foi como montanhista, ou seja, a gente foi autônomo, com tudo que a gente precisava nas nossas costas, sem precisar de ajuda de ninguém. Né? Turismo de montanha é quando você tem ajuda de terceiros, tá? Que é no caso de mulas, montador de barraca, o cozinheiro, né? Então, e outros facilitadores. Não tenho nada contra isso, cada um sabe dos seus limites, né? Cada um tem os seus sonhos, mas é claro, como a gente vê aqui no Paraná, nas montanhas, tipo o Paraná no final de semana, dependendo do tipo de turismo em montanha, pode ser predatório, né? Pode ter muita gente na montanha. Outra coisa boa do 360 é que a gente estava sempre em torno de 30 pessoas na trilha. Então chegava no acampamento, exceto o acampamento base, quase Argentina, 30 pessoas na trilha. Rota normal, 2.000. Baixa temporada, 2.000 pessoas. Assim. Então a rota normal, para quem assim gosta de montanhismo, que tipo, vai na Serra do Mar aqui, nas montanhas pouco conhecidas que não quer ver ninguém, não vai ser frustrante. Para mim foi descendo a rota normal. Né? Então a gente fez uma boa escolha. Depois do Pampa de las Lenhas, nós fomos para Casa de Pedra. Tá? Esse rio aqui, Punta de Vaca, nós tivemos que atravessar esse rio de desgelo no outro dia. A partir de Casa de Pedra você tem a primeira vista do Aconcagua. Infelizmente a gente pegou chuva. Felizmente a gente está na região sul, então a gente está acostumado com chuva. Então foi tranquilo, né, até certo ponto, né? Só aquela aguinha 4 graus, né? A temperatura foi brabo, né? Eu não coloquei o vídeo aqui do Ediceu atravessando, que ele é paulista, ele não gosta de água fria, né?
A gente não gosta, mas a gente tem uma certa tolerância, já um pouco natural, mas ele ficou louco, né? Soltou um monte de palavrão. Tá? Então, como eu falei, o trekking aqui do 360 é bem bacana, tem vales bonitos aqui, quase ninguém. Tem mais mula do que gente, na verdade. Tá? Aqui o acampamento Casa de Pedra, a Casa de Pedra vai aparecer logo daqui a pouco. Tá? Outro churrasco, eu vi churrasco, mas como eu não paguei pelo churrasco, então não comi. Né? Mas eu estou só mostrando que também o pessoal lá para Concagua, os arrieiros aqui está o guarda-parque ali, eles fazem churrasco, fazem para os clientes também, né? Levam caixa térmica, cerveja, vinho, ou seja, parece que está em casa, né? Ou às vezes come até melhor do que em casa, né? Como a gente está acostumado, às vezes até comer na montanha melhor do que em casa. Né? Mas são pessoas simples, né? Assim, por exemplo, são tão simples que a gente estava lá no outro dia, depois desse dia com chuva, todo mundo no acampamento com aquele problema, assim, começa a amanhecer, o rio de desgelo vai aumentando o nível, né? Eles acordaram 5 para 6 da manhã e conversa aqui, chovendo, e eu falei para minha esposa Luciana, vamos ficar na barraca. Não vamos sair com chuva, daqui a pouco ela pode parar e daí a gente ajeita as coisas e vamos embora, né? Até porque a gente estava com bota dupla fora da mochila, sem capa de chuva para diminuir peso, já que montanha andina é difícil chover. Nós pegamos 2 dias de chuva ainda, em 9, né? Então tivemos um pouco de azar, mas faz parte também, né? Esperamos até as 9 da manhã para recolher tudo e começar a subir. É claro que naquele trecho que dava para atravessar de bota, impermeável, o rio já estava tão alto que tinha que tirar a bota, botar os crocs. Isso mesmo, você tem que levar um par de crocs para fazer esse trek no Aconcagua, aí, porque vai molhar os pés, a água chega até a metade da canela, né? É uma informação que é difícil de encontrar em relatos, então, bem difícil mesmo. Então, é bacana eu repassar para vocês agora, né? Aqui é a primeira vez que a gente consegue ver o Aconcagua, tá para trás aqui, mas para ter a noção, lá embaixo Casa de Pedra, tá? Que basicamente isso aqui é a Casa de Pedra, tá? De manhã cedo, depois que passou a chuva ali, por volta das 9h30 da manhã, a gente subiu, né, desmanchando tudo. O arrieiro, uma pessoa tão simples assim, chegou para nós assim, vamos, cadê o duffel de vocês? Achando que nós estávamos de duffel, né? Eu olhei assim, eu sou nulo, ele deu risada e foi embora, né? Então, ele queria que a gente desse as nossas tralhas para ele carregar, né? E eu falei, não, a gente está carregando tudo sozinho. Tive que pedir a ajuda do guarda-parque, porque como eles têm um sotaque bem carregado, né? São pessoas humildes, assim, de uma região mais fora de Mendoza, que já tem 1.900.000 habitantes, né? Então, a grande região de Mendoza, né? Então, o sotaque deles era tão forte que a gente não se entendia, né? Então, com a ajuda do guarda-parque, a gente se entendeu, né? Deu tudo certo, ele seguiu o caminho dele, né? E aqui, chegando já em Plaza Argentina, tá? O acampamento base desse outro lado não é tão grande como vocês verão nas outras fotos em relação à Plaza de Mulas, mesmo sendo uma baixa temporada. A partir daqui, até aqui as mulas chegam, tá? As mulas aqui chegam até aí, a partir daí só porteador humano. Então os porteadores moram a temporada inteira do Aconcagua, de novembro a março. Eles moram aí. Então, por morar aí e ter um acesso restrito à alimentação, e pela demora até deles mesmos caminhar, fazer todo esse trecho de 30 e poucos quilômetros até a entrada do parque, ou pagar as mulas para levar comida para eles lá, porteador humano para os acampamentos altos, Campo 1, Campo 2, Campo 3. Né? Campo 1 não tem nome, é só esse nome mesmo, Campo 2, Guanacos, Campo 3, Cólera, por essa rota. Pela rota normal você vai para Berlim. Por essa rota vai para Cólera. A Cólera é um pouquinho melhor do que Berlim, eu vou mostrar depois por quê. Tá? Então esses porteadores, aí você prepara o bolso. Dependendo do trecho, você vai pagar $350 para carregar 15, 20 quilos no máximo. Então é bem caro. E pago em dólar mesmo na montanha, né? Tem que levar isso, porque eles não vão aceitar cartão, não pega, né? Chegando em Plaza Argentina, nós tivemos a grata surpresa de ver a previsão do tempo.
a previsão do tempo estava certinho no dia que a gente ia atacar o cume, estava perfeita. Vento de 30 por hora, sem frio extremo, frio de menos 20, segundo a previsão. Pouco vento, 30 km por hora, pouco vento para essa montanha, né? Só tivemos o desgosto da medida que a gente foi subindo, os guarda-parques começaram a nos perguntar o que a gente estava fazendo, porque era só nós carregando tudo na montanha, né? Que a gente viu. E eles começaram a perguntar o que vocês estão fazendo. A gente está subindo aqui. Vocês são de onde? Brasileiro? Brasileiro. A fama não é muito boa, né? Porque são pessoas que desistem com muita facilidade em algum cargo, ou seja, problema para o guarda-parque. E daí eles começaram a transmitir isso até para as animulas. Quando nós chegamos lá, o médico do local, ele inventou uma história, ou talvez era verdade, mas ficou muito suspeita a história, que ele não faria o exame médico naquele dia, que deixaria para o próximo, porque já tinha vencido o expediente dele, e o próximo médico só chegaria na manhã do dia depois, de helicóptero. Tá bom, né? Vou fazer o quê? Vou brigar com o cara para fazer exame médico? Não, né? Vamos deixar para o próximo dia. Chegamos no outro dia para fazer o exame médico, que é obrigatório. Você tem um permisso, quando você faz lá em Mendoza, você tem lá os exames médicos e carimbo dos guarda-parques, conforme você for fazendo ascensão na montanha, e é obrigatório. Se você pular um, ou não for aprovado no exame médico, você é um infrator, você vai ter que arcar com multa, se eu não me engano, até 300 pesos, é pouca coisa, né? Assim, tipo 30 reais, mas você evacuar da montanha, você tem que ir embora, né? Se você não quiser ir embora, vão te expulsar, simples assim, né? Então, no outro dia a gente chegou às 8h30, não, o cara vai chegar, 9h30, nada, 10h30 e nós lá, tipo, vamos perder a janela de clima bom por causa do cara. No outro dia o vento já ia a 90 por hora, já ficava completamente assim, difícil de fazer o cume da montanha, e nos outros dias era 120, 150 km por hora. Então era zero a chance, né? Então a gente teria que ficar em Plaza de Mulas por uns 3 a 5 dias, pelo menos, aguardando a próxima janela de tempo bom. Até lá pelas 10h30 da manhã apareceu o guarda-parque, o guarda-parque nos comunicou, o médico não vai vir porque deu um incidente lá em Plaza de Mulas, algum edema pulmonar, né, que tem gravidade, então o helicóptero foi usado para evacuar esse cara, e o médico não poderia vir até a Plaza Argentina, então o médico que estava, digamos assim, de folga, teve que atender, porque não pode ficar sem médico na montanha, né, nesse acampamento. E nos atendeu, e constatou óbvio, a gente estava muito bem. Né? Então a gente estava bem aclimatado, super bem de saúde, né? Além do exame de oxímetro, ele faz o exame de pressão arterial, para ver se está tudo ok, porque ela aumenta um pouco na altitude, né? Se você é hipertenso, tem que fazer um check-up antes de ir para a montanha e conversar com um guia para ver se realmente pode fazer alta montanha, né? Porque pode dar problemas cardíacos aí graves, né? Como na temporada anterior morreu uma pessoa no cume do Aconcagua de infarto. Então, daqui do Plaza Argentina, a montanha começa a ficar aquela coisa mais interessante, né? Que a gente não tem tanta paisagem assim. Lembra quando te deu a leitura do oxímetro? O oxímetro deu 92 a 4.200 metros de altitude. Estava ótimo, né? Então, uma leitura nessa altitude, normalmente de 83, 82, está boa. Né? 75 para baixo está ruim e você tem que ou ficar parado ali ou descer de preferência. Né? Então, por isso que o oxímetro é importante. Nós pulamos o campo 1, que não é o nome dele, é campo 1, e nós fomos para o campo 2, que é o campo de Guanacos. Então, deu uma bela diferença de altimetria, mas a distância era pequena. Do campo 1, você pode pegar a rota dos polacos, tá? Que é a geleira dos polacos, da Serra dos Polacos, que é uma rota bem técnica, né? Que é difícil. Mas é menos difícil do que a face sul do Aconcagua, onde morreu o Mozart Catão, por exemplo, né? Que é bem técnica e sofre com deslizamento toda hora. Né? Aqui é um campo de penitentes, né? Formado pelo desgelo com vento, né? Aqui é o campo de Guanacos, 5.000 e
475 metros de altitude. Esse aqui é o Mercedário, 80 km de distância, que a gente não viu lá no Mercedário Aconcagua. E estava um friozinho aqui de menos 2 graus e tinha os argentinos de Mendoza lá e eles já para dentro da barraca. E eu, menos 2 graus, o que é isso, pô? No Rio Grande do Sul é mais quente que isso. E eu não vou para dentro de casa, estou bem tranquilo, né? É claro, quando puxa o vento aí a gente sente bem, né? Mas fui recompensado com o pôr do sol mais fantástico que eu vi na montanha até hoje, né? Então, aquela coisa que às vezes o cara perde por... Isso que eu chamei o pessoal, vamos olhar o pôr do sol, tá muito frio, eu não vou. Perderam, né? Depois que viram as fotos, ai meu Deus do céu, né? Tá? Cordilheira de Ancilta e Cordilheira de Ramada. Ancilta é aquela mesma marca do nome das roupas argentinas produzidas ali em San Juan. São um vestuário técnico muito bom, mas é um vestuário técnico muito caro também, né? Eu tenho uma calça da Ancilta Gore-Tex excelente, comprei de segunda mão por 250, estava dada de graça, né? E uso direto, né? Nós temos ali o Mesa, o Ramada, tá? O Negro, tem várias montanhas ali que são bem bacanas para fazer expedições um pouquinho mais puxadas do que o Mercedário, porque o Mercedário pela rota normal assim mais ou menos é um nível médio, não é fácil nem muito difícil. Essas outras montanhas que tem ali na Cordilheira de Ramada e Ancilta são um pouquinho mais técnicas, tem algumas com escalada em gelo, né? Então já um nível superior, né? Que talvez com os anos de experiências e melhores equipamentos também se pode chegar, né? A gente gosta de desafio, né? Sempre quer evoluir. Então, de Guanacos, tá? Aqui é o Mercedário já de dia, né? No outro dia. Aqui é a face norte do Aconcagua, tá? Aqui é o acampamento de Cólera. O acampamento de Cólera em relação a Berlim é um pouquinho mais alto e bem mais protegido do vento. Então, se os dias vocês forem para Aconcagua pela rota normal, gastem um pouquinho mais de esforço e vão para Cólera. Vale mais a pena. Mais protegido, tá? Claro, depende muito do clima que vai estar lá, né? Não vão lá para um clima de 70 ou mais km/h de vento que não vai ser também muito bom. Podem ficar lá presos por 4, 5 dias, né? Aqui tem o Refúgio Helena, que infelizmente, não sei se vocês conhecem a história, foi uma italiana que faleceu com um guia italiano há uns 4 anos atrás, né? O guia se perdeu na descida e foi para o Glaciar dos Polacos. E passaram a noite inteira, essa italiana Helena, ela caiu de uma altura lá e teve fraturas e faleceu de problema de frio, né? Então, e o guia, tem vídeos nele na internet que foram resgatar esse pessoal e ele estava com edema cerebral no meio da trilha a 6.600 metros de altitude, ou seja, humanamente impossível de carregar. O máximo que dá para fazer é arrastar, uma equipe grande, né? Existe uma patrulha na Aconcagua, tá? Eles ficam abaixo de Berlim ali, patrulha de resgate em montanha. Existem vídeos na internet, no canal Discovery, né? Resgate ao extremo, são interessantíssimos para ver quem gosta, por exemplo, quem faz parte do Cosmos ou vai fazer. Dá uma olhada nesses vídeos aí, porque quem faz alta montanha, está subindo lá com uma mochilinha de ataque pesando 4, 5 quilos, já está sofrendo um horror. Imagina resgatar alguém nessa altitude. É uma coisa, assim, puxada mesmo, né? Tem que ter muita força, muita determinação, né? Muita experiência também. A gente estava sempre chegando no acampamento, acampando, hidratando e no outro dia tocando reto. O clima estava tão bom que aí foi o único acampamento a quase 6.000 metros de altitude que a gente tinha água em gelo, neve, que a gente teve que derreter. Todos os outros acampamentos da montanha, tudo água líquida, né? Na rota da face leste, a rota 360, havia rios que você podia pegar água. Eu estou bem acostumado, eu já tenho experiência também para captar a água de uma forma segura, né? Vendo onde os animais transitam, tem algum outro guanaco, mula, né? Bastante mula. Então, com segurança, eu podia pegar a água e encher meu reservatório, minhas garrafas, né? Eu levei 2 garrafas térmicas de 1 litro cada,
e uma garrafa de 1,5 litro dessas de policarbonato que eu revesti com isolante EVA para dar um aumento no isolamento, e funcionou. Ela aguentava até -8 sem congelar. Tá? Então, você pegar uma garrafa plástica e botar um isolante EVA aluminizado com silver tape ao redor, é uma coisinha baratinha que ajuda muito em alta montanha, né? Ou você compra aquelas capinhas para garrafa não de R$200, né? Haja dinheiro! Né? Porque tudo é muito caro, né? O equipamento é caro, o permisso é caro, os serviços são caros, né? Se for guiar, né? O serviço guiar no Aconcagua é caro. Por exemplo, um serviço completo em alta montanha, hoje se paga $4.500. É caro, muito caro. Né? Então, nós não tivemos grandes problemas aqui, o clima estava bom. Dia do cume, tá? Aqui, por quase chegando à Independência, 6.400 metros, finalmente, graças a Deus, o sol amanheceu ali, -18 graus, né? Aí começou a esquentar. O clima é seco, como acontece aqui no Paraná, julho, agosto, digamos aquela janelona de tempo bom, 30 dias de montanha, né? Clima seco. Noites muito frias, dias com a temperatura se elevando muito rápido. Então apareceu o sol, esquentou bem, esquentou legal. Mas aí a gente chegou na parte da travessia. Tá? Essa travessia aqui é um trecho que você atravessa na transversal montanha. Se tiver nevado, é complicado, é perigoso. Tem que usar crampão e piolê. Toda rampa de neve na montanha, em alta montanha, que tiver nevada, usem piolê e usem crampon. Se escorregar, você vai descer 300 metros da montanha a 80 km por hora. Ou seja, batendo uma pedra, já era. Aqui é a canaleta, a famosa canaleta. A gente pegou, graças a Deus, ela nevada, porque é muito mais fácil caminhar com um trecho nevado do que o trecho pós-canaleta, que era uma carreu. A carreu é aquela brita solta, pedra, né? Que você pisa e vai escorregando para trás. Então a caminhada não rende nada. Né? É bom usar capacete, e é recomendado usar capacete em alta montanha. Nessa aqui é bom mesmo. Por quê? Porque as pessoas que estavam transitando aqui, mais ou menos umas 100 pessoas tentaram o cume nesse dia, todo mundo conseguiu. Tinha gente fazendo cume, chegando nesse trecho aqui, 6 da tarde, para subir. Tá? As pessoas passavam aqui e não tinham grande experiência, com pedras soltas, elas pisavam em falso e derrubavam a pedra, e vinham as pedras rolando e pegavam na pessoa que estava fazendo a travessia aqui. Então a pedra vai rolando, ela vai picando, quando vê ela ganha altura e pá na cabeça de alguém. Então, se forem fazer o Aconcagua, leve o capacete. Recomendo muito, viu? E até mesmo porque se morre gente na cidade batendo a cabeça no meio-fio, dá uma escorregada e bate a cabeça no meio-fio, imagina numa montanha, que pode cair por qualquer coisinha ali, quebrou o bastão, você cai e bate a cabeça numa pedra. Né? A gente não levou, mas deveria ter levado. Foi erro nosso. Né? Tá? Então aqui é o cume. Daqui até ali, 2 horas. 2 horas dizendo todas as palavras do mundo. Tipo, muita vontade de fazer o cume, porque isso eu estou falando eu como guia. Porque vocês acham que guia não cansa? Cansa. Cansa bastante, cansa um pouquinho mesmo, porque às vezes tem algumas manhas de saber como pisar e não derrapar tanto, né, para trás, né? Então, nosso cliente que tinha desistido aqui, o Edsel, ele desistiu no final da travessia, início da canaleta, tá? Aqui embaixo. Todo mundo que chegava no final desse trecho caía morto ali para dar uma meia hora descansada, se hidratar, comer. Então é importante, o dia do cume, a gente saiu 4 da manhã, a gente chegou no cume às 2 da tarde. O recomendável seria chegar no cume meio-dia e voltar. Porque essa montanha tem um clima tão estável que começa de tarde a ter temporais, nevascas, raio, vento branco, né? Então, o ideal é meio-dia. Mas as condições estão tão boas que durante a subida, depois que apareceu o sol, eu já estava sem luva, inclusive. Nem usava mais luva, né? Então, estava sentindo bem, assim, estava tranquilo. Nós chegamos no cume às 2 da tarde, tinha um amigo do Edsel aqui, que não tinha feito o processo de aclimatação e estava assim, acompanhando o nosso grupo. Ele até me perguntou, o fulano de tal pode nos acompanhar? E eu falei assim,
Eu não sou dono da montanha, se ele quiser nos acompanhar, ele não vai fazer parte do grupo. Então eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre ele, né? Como eu tenho contigo, que é o meu cliente, né? Mas ele pode nos acompanhar. Nós ficamos 2 horas e meia esperando o cara em cima no cume, um dia perfeito, sem nenhum vento, temperatura variando entre -1 e 5 graus. Tava quase que nem o Elcio, botando uma bermuda e camiseta só para tirar uma fotinha para sacanear depois do pessoal. Não, quem não conhece o Elcio Douglas aqui, ele foi fazer o cume do Aconcagua, fez em 3 dias subindo, de bermuda e camiseta lá no cume, né? Então, o cara foi monstro, né? Não é fácil. Qual foi o dia do cume? Dia 6 de fevereiro, nós levamos 6 dias lá de baixo até o dia do cume aqui em cima, né? Foi assim, eu me surpreendi comigo mesmo, né? Mas eu me desafiei. Então é interessante tu se desafiar se tu tem um conhecimento, tu faz um ótimo planejamento, né? Isso que é muito importante, o planejamento foi muito bem feito, a gente se cercou de todos os detalhes, demos relatos em português, espanhol, inglês, tudo encontrado nos vídeos no YouTube, que ajuda muito também. Assim como essa palestra, né, vai estar no YouTube, ajuda muito o brasileiro, eu quero fazer 360. Como é que eu faço? Olha, palestra. Aqui a parede sul do Aconcagua, tá? Olha a dificuldade para subir, né? Não é barbadinha, tá? Aqui é durante a descida, os dois aqui é perto já do acampamento Cólera, e vista do cume a Plaza de Mulas. Então aqui embaixo 4.300 metros de altitude, no cume 6.962. Então é o maior acampamento base depois do base do Everest, que tem no mundo. É uma cidade, né? Tem dormitório com beliche, tem pizza, tem internet, tem banho, tudo bem pago. Bem caro. Pode, assim, em poucas semanas antes que a gente fez o Aconcagua, chegou um sheik, Arábia Saudita, contratou um helicóptero só para filmar ele subindo. Fora o resto, imagina. Outra coisa bacana é que, apesar de não ser bacana, né, porque se tu paga um permisso tão caro, você deveria ter um serviço adequado, né, que seria um resgate do parque, já embutido no preço. A partir desse ano que a gente fez, você tem que contratar um seguro de resgate. Tá? Eu recomendo o Global Rescue para essa montanha, por quê? Porque o Parque Provincial do Aconcagua já entra em contato direto com o Global Rescue pelo código que tu faz no permisso. E você não tem burocracia nenhuma. Se você for resgatado do Aconcagua por qualquer motivo, né, provavelmente médico, né, você não vai ter nenhum incômodo. Você não é com o Global Rescue, lá os caras vão cobrar direto deles. Com outras operadoras de seguro, é bom levar dólar junto, porque pode dar treta. Você vai ter que pagar o resgate e depois cobrar da seguradora. Fica a dica, pessoal. Então, se puderem contratar, contratem Global Rescue. A gente pagou para todo o período do Aconcagua 14 dias. É claro que dependendo da pessoa que for fazer, com a aclimatação toda, pode durar até 19 dias, né? Então vai ter que casar a janela de 14 dias, que é um pouquinho mais barato que um mês, né? Não vai pagar um mês, né? 150 e poucos dólares ali, né? Casar com o período que você vai estar mais alto na montanha, né? E o resgate não é só de helicóptero, você pode ser resgatado por via terrestre, seja numa mula, seja pelo guarda-parque, né? Se você for para o Aconcagua com agência, outro cuidado muito grande que tem que ter é o seguinte: tá, e aí, se eu desistir no acampamento lá, Plaza de Mulas, alguém vai me levar até a portaria do parque? Você vai pagar para um porteador te levar, ou um mulher te levar. Então é uma montanha cara, tem que tomar muito cuidado para não sair falido de lá. Bobeando um voo, se você não tiver resgate, tá? Um seguro de resgate você vai pagar. Por exemplo, se tiver um edema pulmonar, for resgatado lá em Berlim, tá? De Berlim a Mendoza, no hospital, $6.400.
O mais barato é $1.400, o resgate de helicóptero mais barato. Então, o seguro custa $150, então é melhor pagar. Né? Sim. Então, nós chegamos em Cólera e começamos no outro dia já. Dá para notar que as nuvens começaram a criar o famoso rabo de galo, né, que geralmente aqui no sul do Brasil é o indício de uma frente fria chegando, né? Então a gente já sabia pela previsão do tempo que os próximos dias iam ser péssimos na montanha, tá? A gente viu muita gente na trilha, já estava na rota normal, descendo a rota normal, com toda a carga e o pessoal subindo, bufando, né? Porque a rota normal é mais inclinada. Então, de Plaza de Mulas tem Plaza Canadá, né? Nido de Condores, onde estão os guarda-parques, né? 5.300 metros de altitude. Depois Berlim, 5.800, e Cólera, 5.900. Né? O pessoal estava subindo ali, mas eu acho que era melhor de ficar mais para baixo, em Plaza de Mulas, aguardando, porque quando a gente chegou em Plaza de Mulas, a previsão estava 150 por hora nos próximos 3 dias, no cume. Estava assim, absurdo. Era tipo, quem tivesse para cima de Nido de Condores era expulso, digamos, para baixo pelos guarda-parques. Tu não pode ficar aí, vaza para baixo. Quebra todas as varetas da barraca, não tem barraca que aguenta, né? A não ser que for uma em subsolo, né? Mas não é o caso, né? Então, a natureza manda. E a gente tem que conhecer os riscos e assim, digamos, obedecer, né? Não pode voar enfrentar a natureza. Não vai dar certo. A Plaza de Mulas, a gente foi para Confluência. Confluência é um acampamento, apesar da placa que está errada, é 3.430 metros, né? Aqui a gente passa em Praia Ancha, que é, digamos, um vale assim, interminável. Tipo, tu anda 25 quilômetros num vale assim, que não acaba nunca. Tem que passar em rio de desgelo com todo cuidado, toda hora muda a trilha, então tu tem que contornar ele para não molhar os pés, né? Apesar que a bota seca bem rápido, eu pisei dentro da água no Mercedário e em 2 horas a bota estava seca, já entrou água dentro, inclusive. Então é bonito. Aqui está o vale que vai para a face sul do Aconcagua, tá? O nosso projeto era nossa ideia era chegar na Confluência e ir para a parede sul do Aconcagua. Tá? É puxado, é 17 quilômetros. Não é pertinho. De Confluência, parede sul e de volta, 17 quilômetros, é bem puxado. O pessoal da rota normal usa muito Confluência, que está 3.400 aqui, e depois eu vou mostrar a altitude lá de Orcones, para fazer a aclimatação, né? Sobe alto, dorme embaixo, né? Basicamente essa é a mesma da aclimatação. Outra coisa muito importante da aclimatação da alta montanha, mesmo quem estiver muito bem preparado, é não caminhar rápido demais, não correr. Se está em processo de aclimatação, o pessoal chama assim, Ramon e Queso. Passinho, Ramon, passinho e Queso. Eu já falava churrasco e cerveja. E é bem devagarinho. Tá? Então, vão devagar. Na subida, em altitude, devagar. Devagar mesmo, assim, bem devagarinho. Né? Usem 2 bastões. Porque aquele carreu lá com bastão não rola. Sem bastão, então, vai sofrer muito. A mochila é muito pesada, né? O dia de porteio vocês vão carregar até 20 quilos. Né? O dia de porteio, basicamente, você leva, por exemplo, Plaza de Mulas para Plaza Canadá, Nido de Condores. Você vai levar bota dupla, vai levar crampon, vai levar piolê, vai levar o casacão de plumas, né? Vai levar muita coisa, vai levar comida. Então, acaba dando 20 quilos. Depois você desce e vai pegar ainda a sua barraca, mais a comida e as outras coisas do acampamento, vai levar ainda, quando vê, mais 10 quilos ou 15, né? Então é bastante peso. A alta montanha é difícil ser ultralight, a não ser que faça correndo, né? Como a Fernanda Maciel. Né? Nós chegamos ali em Confluência, a gente desistiu de fazer a parede sul, porque a minha esposa estava de aniversário. Aí eu falei para ela assim, tu quer fazer a parede sul no teu aniversário, tu prefere comer churrasco? E ela falou churrasco, né? Então a gente comia, depois de uma montanha dessas, 6, 8 quilos era normal da gente perder, né? A única coisa que dava vontade de comer era carne. Eu não sei como é que faz vegetariano que não come carne, porque vai ser difícil. E vegano, então, que não pode nem usar transporte de mula,
é puxado, mais puxado ainda, né? Então o cara vai ter que fazer que nem nós. Só que com corteio daí, né? Então é puxado, né? Porque não pode usar bota de couro, não pode usar mula, porque, querendo ou não, as mulas são maltratadas lá. Eu não vejo que eles falam que não são maltratadas. Tu vê um monte de rastro de sangue na trilha, vê os bichos caindo assim para descansar no meio da trilha. Então eu assim, maltratado, não sei. Então aqui é o Aconcagua, né? Aí a face mais comum, quando está na estrada, você vê a face sul do Aconcagua, né? A vista icônica. Aqui é a Laguna Orcones, existe um trekking de tipo um dia, você chega na portaria do Parque do Orcones, você paga lá uma merreca e entra e faz ali tipo um trekkingzinho de um dia, Laguna Orcones, algumas coisas, esse mirantezinho. Quando você chega aqui do lado tem uma ponte, aqui desse lado aqui tem uma ponte, você não pode passar dela. A partir dali só trekking de 3 dias, $150. Trekking de 7 dias, por exemplo, para ir até a Plaza de Mulas e fazer o Bonete, né? 5.000 e poucos metros de altitude, em 7 dias já é $250. Né? E na alta temporada, acho que um pouquinho mais até, inclusive. Então, é uma montanha bem cara, bem salgada. É uma montanha para quem já tem experiência em alta montanha, preferencialmente ganha experiência, ganha preparo físico e a sorte acompanha geralmente quem faz a lição de casa. Né? Tem pessoas que às vezes não cumprem esse dever de casa e vão para a montanha e ainda pegam o clima ruim. Então, se não, mal e desistem de tudo, né? Desistem de fazer atividade. Como é no trekking também, né? Vai para a Serra do Mar aqui, achou horrível porque levou a barraquinha, toca do Gugu do mercado, choveu lá dentro, virou uma piscina, não, isso aqui é horrível. Não, foi muito adequado. Né? Então, é primordial para alta montanha. A bota de trekking, não a bota dupla, a bota de trekking confortável. A mochila confortável. Não precisa ser a bota mais leve e a mochila mais leve. É a mochila mais ergonômica, é a bota mais ergonômica. Porque você vai caminhar muito. Então, se você começar a sentir o pé, provavelmente você vai começar ali a ficar mais receoso, quando desiste, não tem, tem show de bolha. Então, aprender o sistema de camadas, né? O vestuário segunda pele, fleece, jaqueta de pluma, é muito bom lá usar jaqueta de pluma nos Andes, porque é muito seco. Ao contrário daqui, né, que é muito úmido, então molhou um pouquinho, perde a eficiência, né? Então tem várias coisinhas que tu aprende muito no trekking, que tu leva para alta montanha e se dá muito bem. Outra coisa importante de dizer, aqui o Otávio, o Getúlio e outras pessoas já foram para Paradas da Serra, lá o Bici, Cambará do Sul, Bom Jardim da Serra, né? Aquele frio lá tá -4, chega a doer o osso, né? Tá -15 nos Andes, tá bem vestido, normal. Frio seco. O frio úmido da nossa serra é muito pior do que o frio seco dos Andes, muito pior. Né? Claro que se tu pegar um cincelo como a gente pegou no Mercedário, lá que tava uma névoa úmida, né? Aí é outros 500, né? Tempestade de neve é outros 500 também, então tem que se precaver disso. Né? É importante também frisar em alta montanha a questão de segurança, né? Então, ontem eu fui na palestra do Máfia, que é um montanhista bem assim, experiente aqui do Paraná. Ele fez o Pisces, a terceira maior montanha dos Andes, lá por 2004, 2006, o primeiro brasileiro a fazer o Pisces, né? Que é tipo 150 metros mais baixo que o Aconcagua. Ele não usou GPS na montanha. Tá? Eu aconselho usar GPS na montanha. Eu já resgatei argentino da montanha, porque como fechou o tempo lá no Mercedário, dá vento branco, você perde toda a referência. A trilha que estava bem batida, deu 25 centímetros de neve, um palmo de neve, tapou a trilha. E se você começar a descer a montanha sem alguma referência, seja visual, e geralmente se você vai com uma outra pessoa para a trilha, você está despreocupado, porque essa outra pessoa está te guiando. Se você vai conduzindo uma outra pessoa ou um grupo, você está olhando tudo. Então, todos nós tínhamos GPS, todos nós tínhamos spot. Né? O telefone satelital não é necessário aqui. Né? No Morros do Salado é interessante porque é muito longe da cidade, né? Chega a 300 quilômetros da cidade mais próxima, então um socorro.
Ao contrário da Argentina, nas montanhas fora o Aconcagua, no Chile todo o resgate é pago. Então, quando forem para o Chile fazer alta montanha, ou fazer trilha, fazer trekking, todo o resgate é pago. Então, façam seguro também no Chile. Tá? Fica a dica também. A gente usou GPS, todo mundo sabia usar o GPS, é outra coisa bem importante, né? Que às vezes o cara tem melhor GPS, lá, R$2.500, e não sabe usar o GPS, né? O planejamento é muito importante, para que assim que todos façam parte de uma expedição de uma forma autônoma, saibam o que vai ser feito, sabem o cronograma, onde vão andar, estudem o roteiro, porque daí se tiver algum problema da pessoa que está conduzindo, a outra pessoa pode tomar a liderança, né? Tendo alguma experiência, sabendo usar o GPS. Então, alta montanha é bem simples, tem uma regra bem simples. Errou, morreu. Né? Então, essa responsabilidade em alta montanha é bem maior, né? Não vai ser que nem a Serra do Mar aqui que liga para os bombeiros e fala, vem um helicóptero aqui me resgatar. Eu estou perdido na Alfa Ômega. Né? Então, não vai rolar. Né? Não é bem assim. Daí chegamos lá para baixo, né? Como era o aniversário da minha esposa, churrasco. Então a carne lá está mais barata que aqui, é bem melhor. Raças europeias, né? Se for de carro, leva um tenedor mais comprido, um garfo mais comprido. E vai ganhando experiência lá, vale a pena, né? Então, passamos muito bem, não passamos fome, recuperamos rapidamente o peso, ganhamos energia para a próxima montanha, né? O grande segredo de fazer uma montanha atrás da outra é você não colar uma montanha na outra, ou seja, sair de uma alta montanha e querer fazer a próxima. Você desce para uma cidade e fica lá 3 dias, descansando, comendo e reparando os equipamentos, porque os equipamentos em alta montanha quebram, estragam, facilzinho. Tipo, barraca fura fácil, você tem que remendar. As roupas descosturam por causa do vento. GPS, as pilhas de noite, assim como no inverno aqui, você tem que guardar abaixo de 0 grau, dentro do saquinho de dormir no bolso, porque elas descarregam bateria de celular, bateria de câmera digital, assim, tudo estraga muito fácil, né? Aqui na região da Puna Atacama, Puna Alto Atacama, Deserto Alto Atacama, né? Existe sílica. A sílica com o vento entra nos zíperes da barraca, da anorak, trava tudo, estraga o material todo. Então, depois de uma alta montanha, se for fazer outra, 3 dias na cidade parado para recuperar equipamento, para se alimentar bem, para recuperar legal ali, para comprar mais comida, para conhecer a cidade, né? Porque a gente faz viagem para também conhecer a cultura do local. Isso aí é bem bacana, né? É quase um mochilão. Tá, então a gente foi lá para Puna Atacama, de Mendoza a gente foi pelo lado da Argentina para Fiambalá, uma estrada naquelas semiárido argentino, assim que tu não via nada. A única coisa legal era ver as montanhas no caminho, né? Tu via tanta montanha assim que dá vontade de subir todas, mas fica para outras épocas aí, porque não tem como subir todas. Aqui no São Francisco e no Morro do Salado, você pode a maneira mais fácil para ir é você ir para São Paulo, Guarulhos, Santiago, Copiapó. Lá, se você tiver de forma autônoma umas 3 pessoas, pelo menos, você aluga um carro 4x4 preparado para já ir para Puna, em Copiapó mesmo, ou em Santiago, se desejar, né? Por 15 dias, mais ou menos R$3.700. Daí o combustível pago à parte, né? Quem vai de carro para o Chile, na Argentina, tem que obrigatoriamente contratar o serviço de carta verde. Tá? Um seguro obrigatório, que nem nosso TPVAT, só que para terceiros, ou seja, ele não vai te segurar nada se tu bater o teu carro em outra pessoa na Argentina. Esse é o seguro brasileiro que tu faz aqui. Inclusive tem que ter lá. Né? Mas a carta verde é seguro de terceiros, ou seja, se você bater em alguém ou atropelar alguém, enfim, qualquer acidente de trânsito, ele vai dar o dinheiro para essa pessoa que você bateu, digamos assim, ou ela bateu em você. Né? Não vai ser para você.
É obrigatório. A polícia para em todo e qualquer posto para verificar documento, extintor de incêndio, triângulo tem que ter 2, mortuária, não precisa, cambão não precisa, é mito. Tá? Não tem radar de velocidade, por isso que os argentinos não tem nem uns loucos, né, nas nossas estradas, né? Só que tomam multa também direto. Lá, eventualmente, você encontra um radar de velocidade, mas a polícia, na região de correntes entre rios, ou seja, saindo ali por Uruguaiana, que é o meu caso, existe uma polícia daquelas corruptas que você tem que chegar ali e dar um dinheiro, porque senão eles vão arranjar alguma coisa para te multar. Né? Então, infelizmente, tem essa polícia, ela é bem chata. Eu sempre evito, eu procuro passar de madrugada nessa polícia. Quem quiser o ponto dessa polícia, for sair por Uruguaiana, me peça depois que eu passo. Tá? Nós fomos aqui, então aqui está o São Francisco, 6.018 metros, a Laguna Verde, Mulas Muertas com 5.900 metros de altitude. Para aclimatar não se sobe tanto, sobe 5.000, 5.200 metros. Tá? O refúgio Universidade da Atacama, 5.200 metros mais ou menos. Tá? Refúgio Tejos, 5.837 metros. E o Osso del Salado, 6.893. Esse refúgio Tejos, no Atacama, tem um container no Osso del Salado, inclusive eu bati o recorde mundial de veículos automotores em altitude. O recorde mundial hoje está no caminhão 6x6, que ele chegou a 6.600 e poucos metros de altitude. Né? Então tem recorde de moto lá mundial. Tem um lago, num outro lado da montanha, que mergulhadores vão fazer mergulho em altitude, que é o recorde mundial é lá também. Então tem recordes mundiais e também é o maior vulcão do mundo, né, ativo. É o Osso del Salado. Né? Ele não está expelindo lava, né? Ele está soltando uns fumarolas lá. Quando chega na cratera, sente um cheirinho de enxofre lá, mas é só isso aí. Tem algumas ternas ao redor, para quem conhece, lá dá para até tomar um banho a 6.000 metros de altitude. Né? É interessante. A nossa aclimatação, como a gente foi com um cliente que não estava aclimatado, outro cliente, a gente foi até Copiapó, buscou ele, os dois, levamos ali para o Parque Nacional Três Cruces, é um parque nacional chileno, né? Todas essas montanhas a gente fez pelo lado chileno, então a gente levou para esse parque nacional. Até então era permitido acampar dentro do Parque Nacional numa areazinha assim, sem pagar R$ 75 a taxa. 5.000 pesos chilenos de entrada do parque e 15.000 pesos para acampar. Ou seja, totalizando por volta de R$ 100, R$ 100 para acampar dentro do parque. Mas a partir de agora, com a pressão da concessionária que está dentro do parque, só pode acampar no parque dentro do local indicado. Então esse local aqui não rola. Tem que desembolsar lá os pesos chilenos para acampar. Ou a indicação que eu faço para vocês, de vez pegar a estrada de Copiapó para Laguna Santa Rosa, pega a estrada de Copiapó para Maricunga, que é a aduana chilena. Porque na aduana chilena eles deixam a pessoa acampar do lado de um galpão lá, ou mesmo dentro da aduana, depois do horário do expediente, tem cama, tem cobertor, porque às vezes o passo fica fechado, falta de energia, nevasca, e o pessoal dorme lá, né? E é 3.700 metros de altitude lá também na aduana, então dá elas por elas. A vantagem de acampar aqui no Parque Nacional Três Cruces é que você pode fazer a ascensão dos Sete Hermanos 4.840, ou seja, chega a 13.700 de carro, faz um trekkingzinho dentro do parque até o topo desse morro, que é da montanhazinha ali, que é bem tranquilo de fazer. É um pouco longe, é um 14 km de volta mais ou menos, mas você desce e dorme baixo, ou seja, começou o processo, está adiantando o processo de aclimatação. Grande vantagem da Puna Atacama, você chega muito alto de carro. O desgaste físico é reduzido, porque dependendo das condições climáticas, você nunca vai usar mochila cargueira, você vai usar só a mochila de ataque. Claro, precisa ter um carro bem preparado para conseguir subir alto, né? Carro 4x4 com reduzida. Tá? Ou que seja um carro 4x4 sem reduzida, que tenha muito torque, ou seja, carro a diesel,
torque aí pelo menos 40 quilos, né, de força, porque senão com a altitude vai perder muita força e não vai conseguir subir mais. Tá? Nós dormimos baixo ali, depois fomos para a aduana, né? Claro que é uma brincadeira, né? Nosso amigo em outra vez aqui, que nós tivemos que dormir na aduana porque faltou energia elétrica, eles não liberaram a nossa saída do Chile. Fora do expediente, ele fez uma brincadeira já meio bêbado assim, né? Entrou no raio-x, quis beijar a foto da presidente do Chile na época, estava bem faceiro, né? Ele tinha feito também a segunda, a terceira e a quinta maior montanha dos Andes, estava louco de faceiro, né? Mas é só para ilustrar, a aduana chilena, ela é bem, assim, rigorosa, tá? Todo e qualquer alimento que não estiver em pacote lacrado vai ser confiscado. A vantagem do montanhista é que se você vier da Argentina com um pacote aberto de alimento, você pode deixar na aduana, vai para Copiapó, compra combustível, compra mantimentos, compra água, porque a água aqui não tem, a água toda tem assim, contaminação de lítio, arsênico, então é venenosa, digamos assim, né? Vai fazer mal. Então tem que levar toda a água, digamos assim, purificada do Chile. Não é água mineral, água purificada, tá? A água no Chile, digamos assim, é privatizada. Então a população não é dona dessa água, nem o governo, ela é privatizada, digamos assim, então é uma água cara. Então a pessoa paga muito caro lá, mas tem que levar uns 6 litros por dia para ficar na cama, é um deserto muito seco, né? Tá? Outra coisa muito importante, no Chile, em montanhas fronteiriças, é necessário entrar no site do DIFROL e obter uma autorização de estrangeiro. O chileno não precisa, mas qualquer estrangeiro que for para uma montanha chilena, pode ser até uma Argentina na fronteira, ali faz fronteira com o Chile, é claro, precisa de uma autorização gratuita do DIFROL. Uns 10, 15 anos atrás, para fazer o Ouro do Salado, pagavam $200 para a concessionária, tá? que tinha no local. Hoje ela é de graça, você precisa pelo menos uns 21 dias para conseguir essa autorização. Basta entrar no site, pesquisando no Google, do DIFROL, mandar os dados, mandar o roteiro da expedição. E quem for fazer o Ouro do Salado precisa uma outra autorização especial que consta as regras nessa autorização do DIFROL para conseguir ela. E essas duas autorizações na aduana chilena, Maricunga, você vai na sala dos carabineiros do Chile e entrega para a polícia as duas autorizações, todo mundo com passaporte ou RG. RG na Argentina é válido no Chile também, desde que ele seja legível e atual. Então, se você não for com um RG, por exemplo, um RG muito velho, ou que estiver meio rasurado, meio detonado, providencie um novo com o tempo antes da viagem, porque senão você nem entra no país. Se você for de avião, aconteceu com um brasileiro agora, ele foi fazer o Cerro Plata, ele veio do Chile para a Argentina, entrou no Chile, beleza, chegou na Argentina, o cara lá da Polícia Federal, lá da aduana, olhou assim, não, da imigração, está rasurado isso aqui, vai ser deportado. Ele estava com todo o material da outra pessoa junto, tipo barraca, fogareiro. Aí tiveram que fazer, assim, digamos, o acampamento entre 3 numa barraca Salt, 2 da North Face, que para quem conhece, para 2 pessoas já é apertado. Para 3 pessoas, então, nem se fala, né? E 10 dias na montanha sem banho, então. Tá, então, se por acaso alguém tiver alguma dúvida em assim, como conseguir essa autorização, me peça, né? Vou ter meus contatos no final da palestra, né? Então, o próximo passo, Laguna Verde, 4.340 metros. Como vocês veem aqui, águas termais, várias piscinas de águas termais de temperatura de entre 25 a 40 graus. Tá? Então, dá para tomar banho. Né? Então, já é alguma coisa a mais. Você acampa na beira da laguna, a vista é sensacional. Né? Você faz um processo de aclimatação com linha de ataque, você chega de carro aqui no carrega-peso. É uma mordomia. Né? Para quem vai para os Andes Centrais, que tem aproximações longas,
carregando muito peso aqui é muito sossegado. São montanhas, São Francisco é uma ótima montanha para começar. Mais fácil que o Cerro Plata. Tá? Cerro Plata na Argentina, todo mundo fala, uma ótima montanha para começar. Mas o dia do cume no Cerro Plata é pesado, é 11 quilômetros. Para de caminhada, tu sai de 4.700, vai a 5.940 metros de altitude. É bem cansativo, né? Então você aqui está tranquilo, você sobe no outro dia para a aclimatação do Rio das Moedas, com uma vista da rota dos 6 milhas. Segundo o Pedro Hauck, a gente se encontrou aqui na Laguna Verde, ele estava com gente de montanha, eu estava com a minha empresa. Segundo ele, tem 40 montanhas que o Max mapeou nessa área acima de 6.000 metros. 40 montanhas. E você, conforme vai galgando, você começa a ver quase todas, né? Exceto, por exemplo, se o Horus del Salado está tapando outras, tipo Casadeiro Grande e outras montanhas, né? Muito fácil, né? A aclimatação do Los Mortos sobe 5.000, 5.200, oxímetro, volta para a barraca, oxímetro, tranquilo. Dia de descanso, Laguna Verde é 4.300 metros. Lembre que acampamento base, por exemplo, seja acampamento Salto, no Cerro Plata, seja acampamento Plaza de Mulas, Plaza Argentina, está fazendo aclimatação, chegou nele, o próximo dia descanso. Fica lá descansando, no outro dia faz porteio, ou faz alguma coisa mais pesada, que já carrega tudo, né, de uma vez. Bonito, né? Fantástico. A Laguna Verde, para os corajosos ali que quiserem nadar nela, parece um mar morto, não afunda, dá um bico e volta para a superfície, mas é cheio de sal. A vantagem de fazer o São Francisco, aqui é a Laguna Verde, né? O São Francisco, tu chega de carro a 5.200 metros de altitude. Carro preparado. Se o carro for baixinho, ele não chega a 4.700. Ele vai ficar lá. Tá? Vai ficar lá no passo. Então tem que estar preparado. Pneu borrachudo, porque essas pedras aqui de basalto rasgam os pneus. Pneu normal de caminhoneta, mais tipo uso urbano, rasga. Teve caso de eu ver guia argentino com clientes argentinos, tinha um brasileiro, inclusive, foram com uma Maroc, 200 cavalos, um burro na direção, com um pneuzinho normal. Rasgou o pneu. Foram para Copiapó na volta, tomaram multa da aduana chilena porque não tinham declarado os pneus lá, não sei qual o motivo exato, mas tomaram uma multa considerável, né? Chegaram no acampamento do Atacama, 5.200, e o carro não pegava mais. Tiveram que usar o telefone satelital, chamar um mecânico Copiapó, 280 km de distância, imagina o preço, o deslocamento dele e o serviço para dar um fim no carro. Em suma, perderam de fazer o resultado. Cada um investiu. A Concagua, por exemplo, quando se faz com agência, $4.500, você vai gastar com aluguel de equipamento, você vai gastar com outros gastos, passagem de avião e tudo mais. Quando vê, se gasta R$25.000 fácil. Né? Eles gastaram talvez 15 mil, 20 mil reais e não fizeram nem perto do cume, né? Porque deu problema no carro. Então, se chega muito alto de carro, aqui é um ponto que existe um acampamento, por exemplo, quem sobe lá do Passo São Francisco, 4.700, você sobe de lá, você tem água perto desse acampamento, e o ataque é São Francisco. Tá? Nos últimos 2 anos, na Puna Atacama, tem ocorrido chuvas assim, torrenciais nas partes baixas e nas partes altas nevascas, né? Normalmente em janeiro, na metade de janeiro. Então, muito cuidado com esse clima, porque pode ter a montanha bem nevada, necessário crampon e piolê. Tá? Então, a gente fez cume, uma montanha assim, não é um 6.000 mais fácil dos anos, como muitos falam, mas é um 6.000 fácil, um 6.000 ótimo para começar a ganhar experiência alta montanha. Tá? Aqui, em Carhuaz, um 6.640 metros de altitude. Em Carhuaz pela língua inca ali, a casa dos incas, né? Então, foi encontrada, digamos, estatuetas de ouro próximo ao cume dessa montanha. Existe um museu de montanha, de alta montanha em Fiambalá, do lado da Argentina, em Copiapó, do lado do Chile, é só minerador. Então é bem interessante, tem termas do lado de Fiambalá, tem churrasco também, é bem bacana de conhecer.
Aí no dia seguinte, que a gente fez o cume do São Francisco, o Pedro Hawk lá e a Maria, eles assim, Thiago, metade dos nossos clientes desistiram aqui, seja por... porque assim, para quem faz o ovo salado, se tu não fizer cume do São Francisco, exceto por mau tempo, é classificatória. Se tu não fizer um cume de uns 6.000, como é que tu vai fazer um cume de uns 6.900? Não rola, né? Então, quem não faz cume tem a opção de ficar, né, nos acampamentos acompanhando a expedição até 5.200 e fica por lá. Ou problema de saúde, ou desistência, porque saudades da família, tem diversos problemas emocionais que podem acontecer quando a pessoa está longe de casa, saudades familiares, né, saudade do filho, problema de trabalho, o bom que não pega internet aqui, então menos isso também, né? Aí o Pedro assim, ó, tá sobrando carne, Thiago, e tu é o único gaúcho aí, passa. Não, beleza, eu acho. Então a gente fez o churrascão ali, o Pedro convidou todo mundo que estava lá, inclusive os alemães lá que estavam lá também, comeram carne lá, né? Então, só que comer carne em altitude, e não é pouca carne, né? Tu vai ter que digerir essa carne, a digestão da proteína, ela é mais lenta em altitude, então vai ter diminuição da taxa de saturação. Então se comer o churrasco na altitude, tenha dia de descanso, senão... Então no outro dia a gente deu uma descansada, né? Aí no outro dia a gente foi para o acampamento Atacama, tá? 5.260 metros de altitude, tranquilo de carro, chega aí. Aqui está a estrada que sobe, tá? Para o Refúgio Tejos, uma estradinha casca grossa, para quem gosta de 4x4, uma brincadeira top, né? Aqui existem trilhas que você pode fazer para atalhar sem usar a estrada. Então a gente ficou aí de boa. A gente adiantou a nossa expedição, conforme o Pedro Hawk falou que a gente estava 2 dias atrás deles na aclimatação, mas ele falou assim, ó, Thiago, o tempo bom vai até tal dia, é o dia que a gente vai fazer cume, tu que decide aí, depois vai ter ventania. E eu, bom, então vamos ter que adiantar, né? Então vamos fazer o possível para adiantar. Então no outro dia a gente foi de carro até 5.893, a estradinha acaba aqui 5.900 de carro, chega fácil assim, com o carro preparado, né? A vantagem do meu carro que é a gasolina é que eu pude dormir no refúgio. Carro a diesel tu tem que atacar, fazer aclimatação alto aqui, no mesmo dia descer com o carro lá para baixo, porque o carro, se tu deixar aqui, ele vai ficar eternamente aí. Porque tu resgatar um carro 4x4, às vezes pesando até 2 toneladas, com o outro 4x4, vai ter que ser um V8 aí em cima, para ter força para conseguir puxar o carro aí, né? Segurar o carro na descida, bem de freio, né? Então o meu carro, eu fiz uma manutenção preventiva no carro, ele está à venda se alguém quiser comprar. Não, mas aqui, brincadeiras à parte, aqui é super importante ter carro, né? Porque tudo é muito longe, né? Não tem como fazer no dedão, a não ser que seja o Nelson Douglas aí, capaz ele ir e conseguir fazer no dedão aí, né? Que ele consegue umas proezas aí. Então, tu pode ir de carro, tem camas, tem 6 camas aí dentro, tem espaço para fazer alimentação. A história mais impressionante desses containers aí, eles não foram feitos para os montanhistas. Eles foram deixados como doação para os montanhistas. Por quê? Porque lá na década de 1985, o filho do dono de uma mineradora pegou o helicóptero da empresa e tentou fazer o cume do Orros do Salado sem aclimatar, voando até lá em cima. Quando chegou a 5.800 metros, o piloto conseguiu pousar o helicóptero, 6.800 metros, aliás. Só que na hora que foram decolar, o helicóptero não teve sustentação e se acidentou. E provavelmente os dois tiveram uma morte de hipotermia e edema pulmonar cerebral, né? Aí a mineradora, com os caminhões que tinha 6x6 da mineração nessa área, que é muito rica em lítio, né? As montanhas chilenas quase todas são privadas, né? Porque tem muita mineradora nessa área. Copiapó é uma cidade de mineradores,
Copiapó é aquela cidade que os mineradores ficaram presos na mina lá embaixo, teve filme, teve reportagem, ficaram 3 meses lá embaixo da mina. Tá? Então eles botaram esses containers no Atacama 5200 e no Tejos. Cláudio Tejos era o nome do piloto helicóptero. Eles botaram os containers aí arrastando, tá? Tem tipo aqui uma coisa de um trenó assim para arrastar, né? Para resgatar o helicóptero acidentado, a turbina do helicóptero, enfim, tudo do helicóptero, só sobrou um restinho. Ontem o Máfia, na apresentação dele, que ele subiu pelo lado da Argentina, ele passou no resto, assim, nos restinhos do helicóptero que tinha na montanha. Sobrou quase nada na montanha. Né? Então é uma história assim, totalmente peculiar. Né? Isso aqui, hoje, graças a um acidente que tem essa estrutura, porque senão não teria nada. Né? Então os montanhistas que vão aí têm uma bela de uma estrutura. No refúgio Atacama, ó o container aqui, ó. Tá aqui o container. Aqui no Tejos, um container bem considerável. Né? Quem for com carro a diesel vai ter que dormir lá embaixo ou andar 3 km e pouco até aqui em cima com mochila cargueira. Se a estrada tiver com neve, vai ter que andar com mochila cargueira. Então, quem for fazer Morros do Salado, leve uma mochila cargueira. Porque dependendo das condições da montanha, vai precisar carregar tudo nas costas, que não tem jeito, o carro não vai subir. Tá? Dia do ataque do cume, tá? Trivial, 4 da manhã, menos 18, menos 20, não, começa a não sentir mais os dedos, né? Quando aparece o sol, o corpo começa a aquecer, tu ganha um ânimo extra, começa a render. Aí você chega na cratera, tá? A cratera aqui, quando você chega a 6.800 metros, vou chegar no cume, aí você olha e tem que subir tudo isso aqui. Bate um desânimo daquele, né? E muitas pessoas desistem nesse trecho aqui. Até porque, para chegar no cume, existe uma escaladinha bem, assim, simples, né? Grau 3, mas por estar cansado, por ter frio extremo, porque as cordas aqui estão expostas, bem expostas ao sol, ao vento, ao clima de alternância de temperatura, né? Tem 4, 5 cordas. Agarrem todas elas na mão, porque nada muito garantido lá em cima, né? E fora que aqui está a rampa para você subir, ó. Então você sobe aqui, ó. Então é uma rampa bem inclinada. Então você fica aqui esperando todo mundo subir numa inclinação considerável. Qualquer bobeadinha tu vai descer e vai bater a cabeça numa pedra. Use capacete. A gente foi sem capacete, mas burrado. Não vão para essa montanha sem capacete. Esse trecho aí precisa. Eu e o Pedro Roque somos embaixadores da Tule, né? Por coincidência a gente se encontrmorou no Osso del Salado para fazer montanha. O carro do Pedro quebrou, eu dei carona depois dessa expedição para ele até Mendoza, né? A gente conversou bastante, deu para conhecer bastante, porque ele tem uma história bem longa de montanha nos anos, já fez umas 50 montanhas de 6.000 metros, né? Então, conhecer bastante coisa, ainda tem muita coisa para conhecer, né? Então, tudo aqui ao redor é montanha acima de 6.000 metros, anos e anos para conhecer. Para quem começa a fazer alta montanha, é bem interessante. É um desafio bem extra, né? Um desafio diferenciado. Enfim, a gente deu a carona para o Pedro lá para Mendoza, daí a gente foi lá a convite dele para casa do pessoal do Gente de Montanha. Outro churrasco. Na viagem eu não tenho foto, mas também teve outro churrasco. Né? Então, ao todo, em 46 dias de viagem, 10 churrascos. Média boa, hein? A cada 4,6 dias, um churrasco. Então, churrasco, vinho, cerveja. Mendoza é uma cidade bacana. Assim, uma cidade assim, tipo Curitiba, só que não chove. Então é um clima bacana. Então, pessoal, muito obrigado. Tenho os meus contatos aqui, tá? Toda e qualquer dúvida vocês podem me perguntar, inclusive agora. Quem tiver dúvida, pode me perguntar. Eu vou pedir ajuda do Wilson, né? Pedir ajuda dele para fazer um sorteio dos brindes aqui, tá? Então, se alguém não preencheu um nome na lista ali,
e quiser preencher de última hora, por favor, preencha que o Não sorteio vai vai ser. duplicar, hein? Posso assinar de novo? Não vai duplicar. Ali de Óbidos del Salado até Mendoza, quantos quilômetros são? Do Óbidos del Salado, tu fala pelo lado do Chile e da Argentina. Mais perto. Deixa aqui em cima. Geralmente a logística mais fácil é de Copiapó. Então a gente desce para Copiapó, que tem aeroporto, e de lá, indo pelo Passo Pipas Negras, dá cerca de 700 quilômetros. Mas precisa passar um passo a 4.300 metros de altitude. E é um passo bem interessante, porque tem um passo Come Cavalos do lado. Antigamente, a Argentina, digamos, exportava carne